Bom dia. Começando então hoje o Clube da UTI. Hoje a gente vai falar do manejo da parada cardiorrespiratória segundo o PAUS, o Pediatric Advanced Life Support da American Heart Association. Meu nome é Aline, eu sou cardiologista pediátrica e ecocardiografista, pediátrica e fetal, e sou plantonista aqui da UTI da CardioPed Brasil. Então, toda a aula foi baseada no PAUS, né, da American Heart Association. Eu dividi a aula para não ficar tão extensa, então hoje a gente vai ver algumas coisas mais básicas e para introduzir mesmo o tema o que a gente tem que preconizar para uma ressuscitação cardiopulmonar adequada. Na próxima aula a gente vai mesmo destrinchar o algoritmo, ver as medicações, coisas mais específicas. Então, o objetivo dessa aula é identificar uma PCR imediatamente e iniciar a ressuscitação cardiopulmonar dentro de 10 segundos. Então, o que a gente precisa pensar antes mesmo da parada? Como a gente pode prevenir? A maioria das paradas em pediatria são decorrentes de insuficiência respiratória, que é progressiva, né? Então, desconforto respiratório que pode evoluir para uma insuficiência respiratória, então cardiopulmonar, ou do choque. Então, seriam paradas hipóxicas. Com uma menor frequência, essa parada vai acontecer sem aviso, uma parada cardíaca súbita, principalmente por conta de arritmias. Então, principalmente na nossa população pediátrica, a gente consegue muitas vezes prevenir a parada, ao invés de ter que lidar com ela depois, o que diminui muito a taxa de sobrevida e também aumenta as taxas de morbidade. Então, uma intervenção rápida e sistemática em pacientes gravemente doentes é fundamental para impedir essa progressão para a parada cardiorrespiratória. Então, a identificação e tratamento precoce, tanto do desconforto, quanto da insuficiência respiratória, quanto do choque, é super importante, principalmente na nossa população. E a taxa de sobrevida à alta hospitalar após uma parada, no nosso caso hospitalar, é 43%, e como esse protocolo é feito também para pacientes fora do hospital, a gente vai ter, quando ocorre essa parada fora do ambiente fora do ambiente hospitalar, a taxa de sobrevida é só de 8%. Então, quais são essas situações que a gente precisa intervir antes que a criança evolua para uma parada cardiorrespiratória? A gente pode seguir o ABCDE, que vai ajudar a gente a ver, a sistematizar mesmo o atendimento para procurar todas as causas. Então, a gente vai ver a via aérea, se existe uma obstrução total ou intensa da via aérea. Se a respiração, se a gente identifica uma apneia ou um aumento significativo do esforço respiratório ou uma bradipneia. Na circulação, a gente vai avaliar os pulsos, ver se eles estão fracos ou ausentes, se a perfusão está deficiente, se existe hipotensão ou bradicardia. E quanto à disfunção, se a criança não tem uma capacidade de resposta ou redução do nível de consciência, e a exposição, se ela tem hipotermia ou hipertermia, hemorragia, sinais de petequia ou de púrpura. Quando, então, a gente identifica uma situação potencialmente fatal, ou se quem está dando assistência a essa criança não tem certeza ou acha que algo parece errado, a gente tem que ativar o sistema de resposta de emergência. Aí vai depender se a gente está falando de um ambiente hospitalar ou extra-hospitalar. No nosso caso, seria chamar o restante da equipe, puxar o carrinho de parada, deixar tudo preparado para que a gente consiga intervir se essa criança evoluir para uma parada. E como que a gente vai definir a parada cardiorrespiratória? Ela é a cessação da circulação sanguínea em consequência da ausência ou ineficácia da atividade mecânica cardíaca. Clinicamente, o que a gente vai ver? Uma criança que não responde à perda da consciência, né? Que não respira ou que está em gasping, e não há pulso detectado. Com a parada, então, a isquemia dos órgãos e tecidos pode levar à morte celular e isso se a PCR não for revertida rapidamente, então levando à morbidade e a consequências dessa parada. A parada hipóxica ou por asfixia, ela é decorrente da insuficiência respiratória ou do choque e é o tipo mais comum na pediatria. É o resultado final de uma hipóxia tecidual e da acidose causada por insuficiência respiratória ou pelo choque, e a insuficiência cardiopulmonar sempre vai preceder a parada. É aquele caminho que eu mostrei no slide anterior. A gente vai ter
ou a insuficiência respiratória ou choque, após isso uma insuficiência cardiopulmonar e aí sim a parada cardiorrespiratória. Então, priorizar o estabelecimento, no caso da pediatria, apesar da gente manter a sequência, que é a mesma dos adultos, de priorizar a compressão, depois a via aérea e depois a respiração no manejo da parada, na pediatria a gente sempre vai priorizar o estabelecimento da via aérea, porque a maior parte das causas é por insuficiência respiratória. Quanto à parada cardíaca súbita, ela é menos comum nas crianças do que nos adultos. De qualquer forma, os ritmos mais comuns dessa parada cardíaca súbita vão ser os ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular sem pulso. Elas vão estar presentes no início de uma parada em 14% dos casos, mas durante a ressuscitação ela pode aparecer em pelo menos 27% dos casos. E a prevenção primária dos pacientes para uma parada cardíaca súbita é uma triagem cardiovascular e o tratamento de problemas predisponentes. Então, apesar da gente falar que a parada cardíaca súbita é menos comum em criança, na nossa população, que são os cardiopatas, ela ganha um pouquinho mais de importância. A gente vai ver no próximo slide as causas de parada cardíaca súbita. A maioria dos nossos pacientes entra nesses critérios. E a prevenção, então, secundária vai ser a ressuscitação imediata e eficaz, incluindo a desfibrilação no caso dos ritmos chocáveis. Então, as condições predisponentes que podem levar uma criança a uma parada cardíaca súbita é a cardiomiopatia hipertrófica, a artéria coronária anômala, uma síndrome do QT longo ou outras canalopatias, né, outras arritmias, miocardite, intoxicação farmacológica ou commotio cordis, que é uma arritmia secundária a trauma torácico. Quando a gente tem uma parada, então, em crianças, a gente pode ter condições reversíveis associadas a essa parada. Então, a gente sempre tem que lembrar de revisar essas causas, que a gente também usa o acrônimo dos Hs e dos Ts para conseguir lembrar de todas essas possíveis causas. Então, a gente vai pensar na hipovolemia, na hipóxia, na acidose, né, que ali a gente coloca como hidrogênio para ficar mais fácil de lembrar, a hipoglicemia, a hipo ou a hipercalemia e a hipotermia. E quanto aos T's, tem a tensão do tórax, que seria um pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar ou trombose coronariana. Então, como que a gente vai identificar uma PCR? Os sinais são, então, a ausência de resposta dessa criança, não apresentando respiração ou apenas o gasping e sem pulso. A gente pode identificar, num primeiro momento, o ritmo de parada no monitor, mas ele não é obrigatório para a identificação da PCR. Então, por exemplo, uma criança que está na enfermaria, que não está monitorizada, a gente não precisa monitorizar para fazer o diagnóstico da PCR, mas quando a gente tem o monitor, é mais um dado para a gente, né? E a palpação do pulso central por no máximo 10 segundos. Então, onde a gente vai palpar? No bebê, a gente vai dar prioridade para o pulso braquial e na criança maior, ou o carotídeo ou o femoral. E se tiver dúvida na palpação do pulso, o ideal é começar a ressuscitação. Os ritmos de parada, então, a gente tem os 4 ritmos, a sistolia, a atividade elétrica sem pulso, a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. Na maioria das paradas na pediatria, a gente vai ter a sistolia ou a atividade elétrica sem pulso como um ritmo inicial. A sistolia vai ser aquela linha reta no monitor, lembrando que a gente nunca pode confiar apenas no traçado, a gente tem que verificar o ganho do aparelho, os cabos, se essa linha realmente corresponde a uma sistolia ou se é só alguma alteração do monitor. Normalmente a gente tem ritmos agônicos, então um QRS largo e lento que vai preceder essa sistolia, e nesse caso, um ritmo não chocável, a gente tem que lembrar mais ainda das causas potencialmente reversíveis, dos Hs e dos Ts. A atividade elétrica sem pulso é o termo que descreve qualquer atividade elétrica aparentemente organizada no monitor, então o eletro parece normal no monitor ou com alguma alteração, mas não é parece ter ritmo, né? Mas sem pulso palpável. A frequência cardíaca nessa atividade elétrica comumente é mais baixa no monitor, né? E o eletro pode exibir tanto um QRS normal ou largo,
ondas T altas ou com baixa amplitude, PR ou QT prolongados e dissociação atrioventricular, tanto com bloqueio total ou com ausência de onda P. E aqui também a gente tem que lembrar das causas potencialmente reversíveis, que são os Hs e os Ts. A fibrilação ventricular, agora já entrando nos ritmos chocáveis, o coração não vai ter um ritmo organizado, nem contrações coordenadas, a atividade elétrica é caótica e a fibrilação ventricular pode ser precedida por um ataque ventricular, isso com pulso ou sem pulso. Todo ataque ventricular pode progredir para uma fibrilação. E a gente aqui também lembra das causas reversíveis, mas também inclui aqui o trauma, o commotio cordis. Ataque cardíaco ventricular sem pulso seria o outro ritmo chocável. Ela pode produzir pulso ou ser de uma forma de parada sem pulso de origem ventricular. Os QRS são largos, mas são organizados. E essa forma de PCR normalmente tem uma breve duração, porque ela vai evoluir para fibrilação ventricular, se não é imediatamente tratado. E o tratamento vai ser o mesmo da fibrilação ventricular. A gente tem também a torsade de Poa, que é uma forma de taquicardia ventricular polimórfica, e ela é vista em condições principalmente de QT longo, um QT longo congênito, toxicidade farmacológica ou anormalidades eletrolíticas, por exemplo, a hipomagnesemia. Entrando então um pouquinho no tratamento da PCR, como eu falei, hoje a gente vai falar mais dessa tabela, que é um resumo, né? Eu destrinchei ela depois para a gente visualizar melhor. Mas quais são os critérios que a gente tem para uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade? Então, são coisas mais básicas que entram ainda no suporte básico de vida, mas como deve ser essa compressão, como vai ser a ventilação, a proporção de ventilação-compressão, coisas básicas que a gente precisa saber para o tratamento de uma PCR. Então, quando a gente tem uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, lembrando que esse protocolo é para atendimento de vítimas tanto em ambiente hospitalar quanto fora do hospital, então o primeiro item do protocolo é sempre a segurança do local, verificar se o local é seguro tanto para o socorrista como para as vítimas, mas isso principalmente no atendimento fora do hospital. A identificação, então, da PCR, verificar se a vítima responde, se não respira ou se está em gasping, e se não tem nenhum pulso detectável, e isso em no máximo 10 segundos. Essa verificação da respiração e do pulso, idealmente a gente vai fazer de forma simultânea para que esse atendimento seja mais rápido. O segundo passo seria acionar o sistema médico de emergência, lembrando que o protocolo é para fora do hospital, então um colapso presenciado quando você vê a vítima entrando em parada. Quando é um socorrista só, eles orientam deixar a vítima e acionar um sistema médico de emergência. Quando tem dois socorristas, aí sim um já começa a ressuscitação e o outro busca acionar o sistema médico de emergência e trazer um DEA, falando de fora do hospital, né? Aqui, trazendo para a nossa realidade, seria alguém já começar a ressuscitação e o outro ir buscar o carrinho de parada e chamar o restante da equipe, né? Num colapso não presenciado, o ideal seria, se o socorrista está sozinho, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar por pelo menos 2 minutos e depois ir acionar a ajuda. Quanto à relação compressão-ventilação, então, quando a gente não tem uma via aérea avançada, quando o socorrista está sozinho, seriam 30 compressões para 2 ventilações. Quando a gente tem 2 ou mais socorristas, que vai ser mais o nosso caso aqui, seriam 15 compressões para cada 2 ventilações. Isso quando o paciente não está entubado, a gente não tem uma via aérea definitiva. E quanto à relação compressão-ventilação, quando a gente tem uma via aérea avançada, as compressões cardíacas são contínuas, a uma frequência de 100 a 120 por minuto, e a ventilação vai ser feita uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, que dá mais ou menos 20 a 30 ventilações por minuto. Quanto à profundidade da compressão, a gente precisa comprimir pelo menos 1/3 do diâmetro do tórax anteroposterior. Na criança, isso vai ser aproximadamente 5 centímetros, e no bebê com menor de 1 ano, aproximadamente 4 centímetros, mas isso vai depender muito do tamanho da criança. Quanto ao posicionamento das mãos, em crianças você vai usar as 2 mãos ou uma mão só, depende do tamanho.
na metade inferior do externo. E em bebês menor de 1 ano, a gente tem a técnica dos 2 dedos, que o protocolo preconiza para quando tem apenas um socorrista, e quando tiver mais, aí sim a gente usa a técnica dos 2 polegares, abraçando o tórax da criança e comprimindo logo abaixo da linha mamilar. Quanto ao retorno do tórax, a gente deve sempre esperar o retorno total do tórax após cada compressão e lembrar de nunca se apoiar sobre o tórax durante esse retorno, porque a gente acaba atrapalhando esse retorno do tórax à totalidade, né? E minimizar sempre as interrupções. Então, a checagem do pulso, checagem do ritmo, tudo isso deve acontecer em no máximo 10 segundos para que a gente possa retomar as compressões e assim ter uma menor interrupção e melhores resultados quanto a essa ressuscitação. Aqui é um exemplo, né, do que seria ideal para ter uma equipe na ressuscitação. Então, a gente precisa de pelo menos seis pessoas, 6 profissionais, um profissional na via aérea, que vai ser o responsável por manter essa via aérea pérvia, fazer as ventilações com bolsa, válvula, máscara, ou proceder à intubação e fazer a ventilação depois dessa via aérea avançada. Uma pessoa responsável pelas compressões e vai ser também a que vai avaliar o paciente durante o intervalo, verificar o pulso. E lembrando que na compressão o ideal é que tenha 2 pessoas para conseguir fazer o revezamento, ou a cada 2 minutos, ou quando essa pessoa estiver cansada e não estiver conseguindo fazer a compressão de forma adequada. Uma pessoa responsável pela monitorização e pelo desfibrilador vai ser a responsável por administrar o choque, se for necessário, avaliar o ritmo no monitor e passar essa informação para o restante da equipe. Lembrando sempre que o ideal é que o monitor seja visível principalmente para o líder da equipe, mas para toda a equipe. Mas tem uma pessoa que é responsável apenas pelo monitor. O líder, que vai realmente tomar as decisões de tratamento, de intervenção durante a ressuscitação, e coordenar toda a equipe. Uma pessoa que fica responsável pela medicação vai ser a mesma que vai funcionar o acesso, que vai administrar as medicações, e uma pessoa que fica no cronômetro, né, na cronometragem e na anotação, que essa pessoa vai ditar o tempo da parada, o tempo total da parada, o tempo a cada 2 minutos para a gente verificar o pulso e o tempo da administração das medicações, que a gente vai ver na próxima aula a questão da adrenalina, por exemplo. O ideal é ser administrada a cada 3 minutos, então também vai ser essa pessoa que vai acionar a pessoa da medicação, o líder, para ver se vai ser feita uma nova dose da medicação. E uma outra forma, então, de avaliar as medidas, né, de ressuscitação cardiopulmonar é em pacientes monitorizados com a capnografia. A pressão expiratória final do oxigênio é uma evidência indireta da qualidade das compressões torácicas, porque ela vai mostrar de forma indireta o débito cardíaco. Então, quando a gente tem valores menores que 10 a 15 milímetros de mercúrio, indica um débito cardíaco baixo, então pouco fluxo para o pulmão e então um baixo débito cardíaco. A gente vê aqui na curva que quando ocorre a recuperação da circulação espontânea, a gente tem uma alteração nessa curva, né, e valores mais altos da pressão expiratória final de CO2. E é isso, então, a referência é o manual do suporte avançado de vida em pediatria, e obrigada.